E aí, capopeiros e capopeiras de plantão, aqui é a Jo e está começando mais um Jo Capopeira. E hoje temos teoria nova no canal. Eu sei que vocês gostam bastante de teorias, então eu trouxe mais uma teoria e hoje a gente vai fazer aí a teoria de Stray Kids, sim, do conceito do grupo Stray Kids. Essa teoria foi pedida pelo Vinícius Nicásio, aí, um inscrito do canal, e também ele tem ajudado nos roteiros, dando dicas, mandando material. Muito obrigado, Vinícius, por ter ajudado e contribuído com essa teoria. E se você quiser ajudar e contribuir com as teorias, é só deixar nos comentários aí, pode deixar aí, comentar o que você acha. Vários inscritos já ajudaram bastante. Você também pode mandar direct no Instagram, me seguir lá no Instagram, ou falar comigo no Twitter. Eu respondo tudo, todas as redes sociais, ok? E antes aí da gente começar a nossa teoria do conceito de Stray Kids, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe, ajuda a Mana Capoeira a crescer no YouTube. E, acaso você não saiba, seja novo aqui no canal, tá rolando um sorteio de um álbum de K-pop. A gente tá sorteando aí um álbum do EXO. Eu vou deixar o link aqui na descrição e nos cards ali o link do vídeo oficial do sorteio para você ir lá e conferir e participar. Você pode participar até o dia 10 de junho, ok? Agora vamos lá, a nossa teoria de Stray Kids. Joga Capoeira. E agora, em todos os nossos vídeos de teoria, logo no início, eu vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Essas teorias, elas são apenas teorias. Elas são apenas a minha interpretação das coisas, o que eu interpreto, né? O que eu analiso e interpreto do material dos artistas aí, e dos MVs e das músicas. Não é uma verdade absoluta, não é uma imposição, e você tem todo o direito de discordar ou ter uma opinião diferente à minha, tá? Você não precisa concordar com a minha teoria, mas também não precisa me xingar por conta dela. Como eu disse, não existe teoria certa e teoria errada, teoria boa e teoria ruim. Existem diferentes teorias e diferentes opiniões. Então saiba que isso é só uma teoria, é só a minha opinião, a minha interpretação dos fatos aí, do que foi apresentado aí através dos MVs e das músicas. Não é uma verdade absoluta, não é uma imposição, deixando isso bem claro. Tanto nas teorias de todos os grupos que eu tô fazendo, são só a minha interpretação, nada além disso. Deixando isso bem claro no início, vamos agora de fato começar a nossa teoria. Hoje a gente vai analisar dois MVs do Stray Kids, que é o District 9 e o Elevator, que eu acho que foi os dois primeiros MVs lançados pelo grupo. Então o início da nossa teoria começa ali. E o conceito do Stray Kids, na minha opinião, fala de um futuro distópico. Então, não é nos dias atuais, não é no passado, e sim, essa história está se passando no futuro, né? No que restou da sociedade hoje. É igual aquelas histórias de distopia, na verdade, tem muita referência a filmes de distopia, e eu vou falar para vocês essas referências. Mas é aquela coisa, houve uma guerra, o mundo acabou e a sociedade ela teve que se reinstalar e se refazer e se refez desta forma, né? Na minha opinião, eu acho que na verdade essa história do Stray Kids na verdade conta sobre uma organização que destruiu a sociedade atual que a gente tem hoje e recriou uma nova sociedade segundo os padrões e as ideias deles. Então não é que houve uma guerra, mas sim houve uma rebelião de uma equipe que quis destruir o que era o nosso mundo para controlar, né, fazer um mundo totalmente controlado por eles. Mas isso eu vou explicar mais pra frente em outros vídeos, porque tem nas outras partes dessa teoria vai mostrar mais o que é esse mundo e tudo mais. Vamos começar na nossa história. A gente vai começar lá em District 9, em que a gente começa ali com um monte de jovens vestidos de branco dentro ali de um sistema. Aquilo ali é um sistema de sociedade, né? Um novo sistema de sociedade instalado.
em que eles vivem em prol da sociedade. Então, os jovens, eles são recrutados para trabalhar em prol dessa sociedade, para fazer essa sociedade funcionar. E eles simplesmente trabalham sem questionar, sem ter emoções. Eles têm as emoções e a capacidade de se questionar, de percepção, bloqueadas através daquele código ou BIP que eu digo que é uma vacina que eles tomam. Tem um determinado momento no MV de District 9 que um outro menino que trabalha ali, um outro operário, coloca nos jovens, no pulso dos jovens, tipo um código ou uma vacina através tipo de um leitor ali. Aquilo para mim é uma vacina que tira a percepção, né, que inibe a percepção dos ambientes, então eles não percebem o que está à volta deles, o que está acontecendo, e também é aquela vacina ali que também bloqueia as emoções humanas, então eles não esboçam nenhuma emoção, nenhuma reação, e é por isso que eles simplesmente acordam, fazem o que tem que fazer e vão dormir pro dormitório de novo, sem questionar nada, sem perceber o que está em sua volta, simplesmente faz o que lhe é mandado, como se ele fosse programado para fazer isso. Daí, em um determinado momento, enquanto eles estavam lá trabalhando numa espécie de labirinto ali, de floresta, que lembra muito Maze Running, a gente tem muitas referências a Maze Running, né, no conceito de Stray Kids. Então eles estão ali naquele labirinto trabalhando, de repente aparece uma flor vermelha. E um menino, ele olha aquela flor vermelha e ao tocar aquela flor vermelha, ele tem uma sensação. Eu digo que ele sente o perfume da flor e ao sentir o perfume da flor, ele esboça um sentimento. Ele acaba gostando desse perfume e ali ele começa a despertar, então, o sentimento, mostrando que a vacina ali nele acabou se mostrando falha, já que aquela flor despertou o sentimento nele, e ali ele começa também a despertar a sua percepção do que está em volta. Então ele começa a perceber que as pessoas estão fazendo aquilo que estão em volta, mas não estão questionando, e ele começa a questionar isso, o que é muito engraçado. Então ele sai dessa linha de produção, né, sai disso, e num determinado momento ele vê um drone quebrado, né, num determinado momento ali do MV. E aquele drone quebrado, ele percebe ali então que ele está sendo vigiado o tempo todo por uma espécie de Matrix. Ou seja, existe, digamos, uma Matrix ou um Big Brother ali vigiando eles. Referência a 1984 e referência também ao filme Matrix de 1999 ou 98, eu não lembro em que ano, mas é um filme dos anos 90. Se você é novo, você talvez não lembre, mas foi um dos primeiros filmes de distopia e que ficou famoso, que virou fama, e é um filme muito bom, que traz questionamentos sobre a vida muito bom. Então assim, indico você ver, mas vê com uma mentalidade de que é um filme dos anos 90, mas ainda assim é um filme muito à frente do seu tempo, tanto em tecnologia quanto em roteiro e em história. Então indico muito, são 3 filmes da franquia Matrix e são maravilhosos, super indico pra você, tá? E Stray Kids, o conceito de Stray Kids faz muita referência à Matrix, então se você quiser ver o filme para entender melhor o conceito do grupo, tá aí uma indicação de filme. E então eles percebem ali que ele é vigiado, né? E daí, por eles serem vigiados, eles têm alguém controlando eles de certa forma. E ao perceber isso também, ele percebe que ele está preso sobre uma redoma de vidro numa cena em que ele toca essa redoma, fazendo referência também a Maze Runner, que eles estão presos naquele labirinto e tudo mais. E fazendo também a referência de 1984, na qual eles são vigiados pelo Big Brother e estão sempre ali presos dentro daquela sociedade. Para quem não sabe, 1984 é um livro, né, de George Orwell. É um livro muito à frente do seu tempo também, é uma distopia e é um livro muito clássico. E inclusive o reality show Big Brother foi inspirado nesse livro. Então assim, se você gosta de Big Brother, talvez indico você ler este livro, né? É um livro aí bem clássico aí da literatura. E
o Stray Kids faz bastante referência a ele. Então esse menino, né, esse personagem, após ter, que é um dos integrantes do Stray Kids, né, eu não sei o nome deles, então vou só referir a meninos e a personagem, porque eu não sei o nome deles. Mas eles não são personagens específicos que nem na teoria do TXT, pelo menos até onde eu analisei. Depois eles podem até tomar aí, papéis importantes na história, mas até o momento isso não ocorre. Então eu posso me referir a eles a meninos e tudo de boa. Daí depois esse menino ter a sua percepção e seus sentimentos despertados novamente, ele decide então trazer essa informação, a informação da verdade para os outros, né? Porque a partir do momento que ele tem esse despertar com a flor, ele acaba conhecendo a verdade, que é a realidade da onde ele vive, que ele faz aquilo por obrigação e não por livre e espontânea vontade, que ele está sendo controlado por uma Matrix e observado por ela o tempo todo, e que ele está preso ali. Então ele tem aí, ele se torna um conhecedor da verdade, e ele espalha essa verdade para os outros meninos. E isso a gente vê na cena do pergaminho vermelho, em que ele vai e dá um pergaminho vermelho, e o pergaminho está enrolado numa espécie como se ele fosse uma cápsula vermelha pequena. Outra referência à Matrix. E por quê? Porque lá no filme Matrix existe a cápsula azul, né, a pílula azul e a pílula vermelha. Esse conceito aí da pílula azul e a pílula vermelha é: se o personagem principal de Matrix tomasse a pílula azul, ele voltaria para a vida dele e seria um refém da Matrix pro resto da vida. E se ele escolhesse a pílula vermelha, ele conheceria a verdade, se tornaria um conhecedor da verdade e parte da revolução. E daí o personagem principal do filme Matrix, ele decide tomar a pílula vermelha. Então aqui o pergaminho vermelho, aqui na teoria de District 9, é como se fosse referência aí à pílula vermelha, que dá o conhecimento da verdade, aonde este menino que se tornou conhecedor da verdade, ele vai e dissemina, né, essa pílula vermelha ou esse pergaminho vermelho para os outros jovens, para que eles também conheçam a verdade. E daí, num determinado momento do MV, a gente vê vários integrantes do grupo lendo esse pergaminho. E ali, eles também se tornam conhecedores da verdade e começam a ter a percepção e os seus sentimentos despertados novamente. E com isso, ali se inicia uma revolução. É a fagulha da revolução. Uma referência também ao filme Jogos Vorazes, que tinha lá a Katniss, né, como a fagulha da revolução, que é a personagem principal. A gente tem esse menino espalhando o pergaminho vermelho como também a fagulha da revolução nessa sociedade. Então se inicia um plano de fuga. Sim, eles fazem um plano de fuga ali no momento em que eles entram naquele ônibus de operário, tiram as roupas brancas e colocam as roupas que eles querem vestir. Afinal, agora eles tomam as decisões por eles e não são mais controlados pela Matrix. E nesse momento, eles se juntam nesse ônibus para romper com a Matrix e fugir. E eles acabam conseguindo. Eles quebram a redoma de vidro e fogem no ônibus dali, daquela sociedade. E eles vão parar no que restou da nossa sociedade atual. Então, aonde eles vão parar ali é os escombros, né, o que restou ali dos prédios e das coisas que da nossa sociedade atual, né? Do que a gente é hoje e o que restou, porque a gente foi dizimado aí por esse movimento da Matrix, que eu tô chamando de Matrix para vocês entenderem mais fácil. Mas é como se fosse esse sistema aí que se instalou depois que a nossa, né, sociedade atual foi dizimada. A gente vê que eles, na verdade, eles foram pro subsolo, ou seja, essa Matrix, ela está instalada em cima da nossa sociedade atual, como se ela foi lá e derrubou a sociedade atual e se instalou em cima dela. E lá, né, no que restou da nossa sociedade atual, eles criam o District 9, que é o distrito da revolução, o distrito que rompe com a Matrix, e eles decidem aí iniciar um plano para, né, trazer novas pessoas, né, outras pessoas que estão lá na Matrix ainda, para aquela sociedade
para aquela revolução, para que se revolte contra essa opressão e essa ditadura da Matrix. Uma referência também a Jogos Vorazes, que a gente tinha lá em Jogos Vorazes o Distrito 13, que era o distrito que se rebelou contra a capital e gerou a Primeira Guerra, né? Que acabou terminando com a capital vencendo e tendo aí o massacre quaternário, que teve os Jogos Vorazes, e de novo a Katniss se junta ao Distrito 13 por uma segunda vez para se rebelar contra a capital novamente. Então, essa coisa do District 9 é uma, digamos, uma referência aí a Jogos Vorazes também. E no final do MV de District 9, a gente vê que eles criaram aí, então, o Distrito 9, que é o Distrito da Revolução, que tem como objetivo acabar com a Matrix. Agora a gente vai aí para a interpretação do MV de Elevator. A gente tem aí eles no início ali dançando numa espécie aí do que fosse o térreo de um prédio, um subsolo de um prédio. Então ali a gente já sabe que a Matrix se instalou em cima do que era o nosso mundo. E eles então fugiram para o que era o nosso mundo, para o que restou do nosso mundo, e criaram o District 9 lá. E o que também faz referência ao filme Matrix, já que a revolução ficava no subsolo do sistema da Matrix. Então, no filme Matrix a gente também vê isso, e aqui também a gente vê isso nessa história aí do Stray Kids. Então, eles estão lá no subsolo e eles começam a conhecer como era o mundo antes de ser dominado pela Matrix. Então, eles vão ali na sala de aula, conhecem como era a questão das aulas, da escola, da educação. Eles conhecem ali a parte da quadra de basquete, então a gente mostra ali, a gente consegue ver que eles começam a conhecer como era o mundo antes da Matrix. E eles acabam se tornando aí também conhecedores da verdade anterior à dominação da Matrix. Então, em District 9, eles conhecem a verdade do que é a Matrix, do que é esse sistema. E aqui eles conhecem a verdade do que era antes da Matrix, como era a vida, como eram as emoções humanas, porque na parte que eles estão ali no sofá, brincando, se divertindo, dá pra ver que eles começam a conhecer as emoções humanas. Então, como é viver com as emoções humanas, viver não tendo as suas emoções bloqueadas. Daí, então, eles criam ali um plano para retornar à Matrix, a fim de levar a verdade para mais pessoas e trazer mais pessoas para o District 9 para que elas se libertem aí do controle da opressão da Matrix. A gente consegue perceber esse plano na parte do elevador, em que um dos integrantes ele sobe, aperta o botão Hell e o elevador sobe, né? Nisso, Hell significa inferno. O inferno deles era a vida na Matrix, onde eles eram controlados, onde eles não têm um livre-arbítrio, onde as emoções eram bloqueadas. Então a gente sabe que, como a gente já sabe que a Matrix fica em cima, quando ele sobe pro Hell, digamos pro inferno, ele volta para a Matrix. E num determinado momento do MV de Elevator, a gente vê que todos os integrantes do grupo voltam para a Matrix. E quando eles saem ali do elevador e vem um campo lindo, maravilhoso, essa é a ilusão da Matrix, né? A Matrix, ela parece um lugar lindo, um lugar perfeito, um lugar acolhedor, mas na verdade é um lugar opressor que te explora, que explora a humanidade. E isso também é perceptível no filme Matrix, que é uma referência direta. Porque no filme Matrix, viver dentro da Matrix parece uma coisa incrível. E a partir do momento que o Neo começa a ter conhecimento da verdade, que é o protagonista do filme, lá do filme Matrix, ele começa a perceber que a Matrix não é tão perfeita assim. Então é a mesma coisa aí, também é uma referência. Que tem essa imagem de que é um lugar lindo, perfeito, quando na verdade não é. É tudo uma ilusão. Então, eles voltam para Matrix aí com essa missão de levar a verdade para outras pessoas. E assim termina o MV de Elevator. Então, essa foi toda a minha interpretação da história até então. E daí mais pra frente eu vou trazer em outras partes dessa teoria o que vai se suceder dessa história. Eu espero que vocês tenham gostado da minha interpretação. Deixe aqui nos comentários a interpretação de vocês. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.